Bom, a questão tratava-se para a gente indicar os principais fenômenos envolvidos no processo cromatográfico. Aqui eu estou representando a cromatografia em coluna e o CCD, que foram os tipos de cromatografia trabalhados nessa prática, né? Bom, a cromatografia é uma técnica de partição entre duas fases, podendo ser sólida, líquida ou gasoso, basicamente associada à capacidade de adsorção e solubilidade dos componentes, isso abrangendo as mais diversas técnicas de cromatografia. As técnicas de cromatografia que a gente trabalhou foi a CCD e a cromatografia em coluna. Na minha visão, os aspectos trabalhados, né, são os aspectos da adsorção, polaridade, efeitos indutivos e interações intermoleculares. A adsorção é uma propriedade físico-química de moléculas de substâncias líquidas, gasosas e sólidas. Ela ocorre quando as partículas, geralmente líquidas ou gasosas, ficam retidas na superfície dos sólidos e quanto maior a porosidade desses sólidos, maior é a sua capacidade de adsorção. Os componentes de uma adsorção são chamados adsorvados e adsorventes. Os adsorvados são aquelas substâncias que geralmente é líquida ou gasosa, a que fica retida na superfície, né, de um sólido que é adsorvente. E o adsorvente é a substância sólida que promove a retenção dessas substâncias. A adsorção está diretamente relacionada às interações intermoleculares que ocorrem entre as misturas a serem separadas, ou seja, adsorvados, arrastados por uma fase móvel e a fase estacionária. Quanto mais fortes são essas interações, mais uma dada substância fica retida no adsorvente e por mais tempo, enquanto as substâncias com as interações mais fracas passam mais rapidamente pelo adsorvente, possibilitando a separação. As interações intermoleculares são as formas como as moléculas dos compostos polares ou apolares, formados por ligações covalentes, interagem entre si. Aqui tem uma lista dos tipos de interações, partindo das interações mais fortes, né, aqui em cima, até as mais fracas, ou seja, da interação íon-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo induzido de novo. Quanto mais fortes são essas interações de uma dada substância, mais ela fica retida no adsorvente. Para facilitar o processo de separação e garantir que seja possível separar todas as substâncias de interesse, né, geralmente é utilizado vários solventes, ou seja, o eluente, que possuem polaridades diferentes, partindo sempre do mais apolar até o mais polar. Assim, o poder de arraste da fase móvel irá variando gradativamente, né, possibilitando que compostos diferentes, com afinidades com o absorvente diferentes, já que grupos polares interagem melhor com o adsorvente, enquanto os apolares menos. Pelo menos com esse tipo de adsorvente nós utilizamos na prática, né? A polaridade de uma substância está relacionada à transmissão de carga através da cadeia de uma molécula, que é chamado de efeito indutivo. Esse trânsito de elétrons ao longo da cadeia é provocado pela diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. É o que a gente chama de deslocamento da nuvem eletrônica, né? É deslocada sempre no sentido do átomo mais eletronegativo, que causa um estado de polarização permanente, né? Aqui eu tenho uma lista da fila de eletronegatividade, né? O átomo mais eletronegativo geralmente fica com a carga parcial negativa na molécula, enquanto que tem a carga menos eletronegativa fica com a carga parcial positiva. E também podemos considerar a geometria molecular da molécula, porque podemos observar que esse deslocamento da carga elétrica parcial interfere no momento dipolo. Sendo assim, quando o valor do momento dipolo for igual a zero, significa que não há diferença de eletroatividade, ou seja, o deslocamento da nuvem eletrônica é menor, então a gente atribui a essa molécula um caráter apolar. Quando esse momento dipolo for diferente de zero, significa que essa nuvem eletrônica está sendo deslocada em sentido do átomo mais eletronegativo presente, né?
ou então por conta da geometria molecular mesmo, como a gente comentou. Então a molécula fica polar. Geralmente, ligações covalentes elas estabelecem com moléculas polares quando os elementos são iguais, né, quando a ligação dos elementos são iguais, e polares quando os elementos são diferentes. Já as ligações iônicas geralmente são polares. Compostos polares possuem forças intermoleculares mais fortes, ou seja, atribuem mais as ligações de hidrogênio, devido a terem esses hidrogênios, né, ligados a átomos muito mais eletronegativos. Então, quanto mais polar, maior será a interação com a fase estacionária e vai reter os compostos polares por mais tempo, né? E assim, quando a gente varia o solvente da fase móvel, a gente varia a polaridade dele e varia a interação com as demais substâncias, possibilitando a separação.